Olá, bom dia, pessoal. Eu queria começar dando as boas-vindas para quem está aqui conosco, nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez, mais um ano, para a gente ter essa conversa, falar de COP. É um tema cada vez mais importante, as mudanças climáticas e tudo que vem acontecendo. Então, eu agradeço muito a presença de todos e agradeço muito, muito a presença dos nossos panelistas, que eu vou apresentar ao longo da nossa conversa. Fabiano, Christopher e Amber. Adriana Panzini também está aqui conosco. E qual é a ideia hoje aqui, né? Eu tenho o prazer de ser a host de vocês, de recebê-los e de moderar. Sou CEO da Fundamento, Fundamento Grupo de Comunicação. E a Fundamento tem 4 unidades de negócio, né? A gente começou como uma agência de RP, mas hoje a gente, além da Fundamento RP, a gente tem a Fundamento Marketing, a Fundamento Análises, que é nosso braço de pesquisa e geração de inteligência, mapeamento de stakeholders, enfim. E a gente tem uma baby, que eu chamo, nosso baby, que tem poucos anos, que é a Fundamento Studio. A gente, inclusive, aqui na nossa sede, no Brooklyn, a gente tem um estúdio para gravação de audiovisuais, de vídeos, de podcasts, enfim. Então, dessas 4 unidades de negócio, a gente hoje está falando aqui da Fundamento Análises, que é uma unidade de negócios liderada pela Adriana Panzini, e que tem já mais de 15 anos, e a gente tem muito orgulho do trabalho que é feito lá, um trabalho de pesquisas, algumas pesquisas quali, quanti, cenários setoriais, enfim. Para essa manhã, a gente vai apresentar a segunda de uma série de 3 pesquisas que pretende, esse projeto começou ano passado, com o objetivo de identificar como é que as empresas e os profissionais de ASG, né, enfim, das 3 vertentes da sustentabilidade, como é que esses profissionais dentro das empresas se relacionam com a discussão, com o debate dos grandes temas climáticos, que tipicamente acontece na COP do clima, né? A gente tem outras COPs, como a gente bem sabe, né? COP da biodiversidade, enfim, mas a COP do clima ainda é o grande fórum para esse debate. Então, essa pesquisa a gente fez no ano passado, com aproximadamente 350 executivos. Esse ano a amostra cresceu para 518. A gente vai, então, apresentar os resultados, os principais resultados dessa pesquisa, que está sendo aqui lançada ontem. Eu ontem tive o prazer de estar num evento da ABRAPS, né, Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, e eu já dei um spoiler lá, mas, na verdade, oficialmente, a gente está lançando a pesquisa hoje, com esses resultados. Eu vou pedir para a Adriana, então, que conduziu o estudo, apresentar os resultados para nós durante aproximadamente 20 minutos. E aí a gente vai começar uma conversa. É uma mesa redonda, é uma conversa, né, gente? O bom desses eventos é que a gente fica entre nós e vai conversando com 3 convidados mais que especiais, que é o Chris Nile, da FIM, Senior Partner da FIM, a gente vai falar um pouquinho mais dele na sequência, Fabiana Rangel, da Abraps, e a Amber Nuttall, da Extreme Hangouts. Muito bem. Eu queria pedir para vocês, estou recebendo aqui um aviso que eu já ia esquecendo de dar, mas que é muito importante. Esse evento, como ele é um evento bilíngue, né, porque alguns dos nossos convidados só falam inglês, a gente providenciou tradução simultânea. Então, a gente tem 3 canais. Se você clicar na parte de baixo da sua tela, do seu monitor, você vai encontrar ou nos 3 pontinhos, ou já aí no seu menu, vai encontrar um botão de interpretação. Clicando nesse botão de interpretação, vocês vão encontrar 3 opções de áudio. Ou o som original é um som bilíngue, em que você vai ouvir tanto português quanto inglês,
ou toda a tradução do evento em português, ou toda a tradução do evento em inglês. E você pode escolher qual canal você pode seguir, de acordo aí com a sua preferência. Eu queria, por último, agradecer muito, além de agradecer a presença de vocês e dos nossos panelistas, o apoio a essa pesquisa dado pela Abraps, que é, como eu já disse, a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, fazem um trabalho incrível. Inclusive, tem uma plataforma de formação de profissionais, eu fiquei bem impressionada com o trabalho, e a entidade de Capitalismo Consciente, que também nos apoiou na divulgação da pesquisa. Infelizmente, eles não puderam estar no debate, mas eles apoiaram a pesquisa e a gente agradece muito. Vamos começar, Adriana? Vamos lá. Adriana, nossa head de análises, está aqui conosco, por favor, Adriana. Vamos lá, obrigada, Marta. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela com vocês. A gente preparou uma apresentação em PowerPoint, mas para facilitar um pouquinho essa apresentação dos dados, mas eu prometo para vocês não me estender muito nela, tá? Não ficar uma coisa muito maçante de ver. Então, assim, só lembrando um pouquinho, né? Qual que é o intuito desse levantamento, né? A gente quer primeiro avaliar se as empresas estão de alguma forma engajadas com a Conferência da ONU, né, especificamente, e sempre levantar assim quais são as expectativas que elas têm em relação a esse encontro, né, que é uma expectativa geral, mas aqui é um recorte de empresas, né, e empresas sediadas no Brasil, ainda que elas sejam multinacionais, são os executivos que estão aqui no local, né, no território, e como que elas estão se preparando para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, né? Tentando apurar um pouquinho que visão de futuro elas têm, se elas já planejam ter alguma estratégia de negócio para mitigar as consequências que elas também sofrem, né? E as empresas são importantíssimos atores, né, socioeconômicos aí nessa busca de soluções. Então, a ideia desse projeto é ouvir um pouquinho realmente essa visão corporativa dos desafios climáticos, né? Essa amostra a gente conversou com 518 executivos e aí tem tanto executivos que são especificamente, né, de área da ESG, sustentabilidade, como áreas correlatas também, relações corporativas, relações com investidores, todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com esse tema, né? Foi uma pesquisa quantitativa preenchida em um sistema automatizado. A amostra tem validade estatística, né, em relação ao número de empresas ativas que a gente tinha no ano passado no país, com 95% de confiança e margem de erro de 5%. E aqui a gente pegou só um recorte da classificação, né, dos respondentes que aceitaram fornecer dados do perfil, 33% acima de 300 milhões de faturamento ao ano nas empresas e 44% com mais de 500 colaboradores. E o período da pesquisa de setembro a novembro, ela terminou junto com a COP29, tá? Aqui a gente só delineou um pouquinho mais esse perfil dos respondentes que forneceram esse dado, né? A grande maioria dos respondentes de empresas nacionais. Em termos de setores, a gente teve 23 diferentes setores representados nessa mostra, mas a maior parte deles do setor de serviços, construção e infraestrutura, né? E depois a gente tem os demais setores elencados, maior parte de profissionais de ASG e sustentabilidade, e a maioria também gerentes ou gestores, né? Mas a gente teve uma parcela significativa de presidentes ou CEOs e diretores, tá? Aqui a gente sempre começa essa pesquisa com uma pergunta bem geral, se a empresa já enviou representantes para alguma COP em qualquer tempo, né? E a gente vê aqui que em 2024 subiu, né? Quase dobrou aqui o número de empresas que já enviou, de fato, algum representante, né? Seja em que atividade for.
mas também permanece bastante alto aqui ainda o índice, né, de empresas que nunca estiveram na Conferência da ONU. A gente trouxe aqui as impressões que as empresas indicaram sobre a COP28, porque a gente achou interessante comparar, né? O que foi falado no ano passado, qual era a expectativa das empresas na COP28 e depois que ela aconteceu, o que né, se revelou nessa pesquisa, né? Então, esse ano a gente perguntou, né, se a empresa participou de alguma forma da COP28, só 14% disseram que sim, uma parcela dos respondentes não soube dizer se teve alguma participação, mas a gente achou interessante que o número das empresas que efetivamente participaram foi um pouco menor das que disseram ano passado que pretendiam participar, né? De que forma essa empresa participou? A maioria dos participantes como ouvintes apenas, né? Mas você teve também uma parcela aqui que realizou algum tipo de palestra, debate ou foi expositora, né, de produtos e serviços. E aqui em outras participações, né? Eu não fui presencialmente, minha equipe não foi, mas o nosso projeto, por exemplo, foi apresentado numa comitiva de alguma associação. Então, por isso que aqui você tem vários outros tipos aí de participações um pouco, né, diferentes e bastante variadas, né? Então, a pessoa que estava lá me reportou tal coisa. Então, você tem aqui esse número também de participações variadas. De que forma ele avalia a COP28, né? E aqui a gente vê uma queda, que talvez uma quebra de expectativa, né? No ano passado, 55% dos respondentes tinham uma expectativa positiva em relação a essa conferência. Mas esse ano, só 30% disseram que ela foi positiva, quase o mesmo número avaliou como negativa, né? E uma grande parcela disse que não tem condição de avaliar, né, se teve resultado concreto ou não, se foi positiva ou negativa. E aqui a participação do Brasil também, né? A gente vê aqui que teve uma quebra, porque esse ano eles responderam que a participação do Brasil foi 36%, né? Foi positiva e influenciou de fato, de alguma forma, os acordos, mas havia uma expectativa no ano passado de 78% dos respondentes dessa participação mais efetiva do Brasil, e que a gente vê que aqui praticamente metade, né, continuou achando que o país teve uma participação efetiva. E aí aqui a gente já entra na COP29, e aí as impressões que as empresas tinham do que aconteceria na conferência desse ano, né? A grande maioria aqui continuou sem participar, né, da conferência da ONU, 76% não iam enviar representantes de nenhuma maneira, né? E aqui, entre os que iriam participar de alguma forma, você vê que ainda predomina a questão de acompanhar apenas como audiência as palestras, né? E uma parte delas estaria como convidada, né, palestrante de fato nesses encontros. Uma pequena parte aqui como expositora de produtos e serviços. Adriana, Mas, desculpa te interromper, só porque eu estou vendo que tem pessoas entrando, eu queria voltar a dar esse aviso em relação à disponibilidade da tradução simultânea. Então, as pessoas, por gentileza, quem está entrando agora tem à disposição tradução simultânea, pode escolher um canal entre o som original, que vai ter inglês e português, ou só português ou só inglês. And please, I know we have international guests as well, so you can choose the interpretation channel to follow the event in English, just below your monitor. Obrigada, Adriana. de nada, imagina. Inclusive um aviso também que eu esqueci, acabei esquecendo de dar no começo. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito dos dados, da apresentação, por favor, pode mandar a pergunta no chat e a gente responde aqui, então logo a gente finalize a apresentação, tá? No debate. Então, a gente vê que aqui grande parte continua não participando, né, da conferência desse ano de nenhuma forma. As que estavam participando, a gente teve uma divisão aqui, né, 17% com uma iniciativa só da empresa e 10% em parceria com algumas associações, né, e entidades, principalmente,
foram citadas várias, no relatório a gente indica todas elas, né? Mas a Anshan, né? O Cicobi, Instituto Etos, várias entidades que fizeram comissões, né? Comitês para participar, essas empresas fizeram essa parceria para estar lá. Opa. Em termos de ações preparatórias, a gente viu aqui que esse ano as empresas tiveram um nível bem menor, né, de ações preparatórias para a COP em relação ao ano passado, né? Praticamente ano passado triplo, né, de empresas afirmando que fizeram alguma atividade antes da conferência. E as que fizeram, principalmente, porque elas trabalharam, né? Palestras e eventos internos, já 22% antevendo, né, que vão precisar se adequar a algum tipo de determinação da COP e fazendo esse estudo já para ver o que vai ter que mudar, né, na sua cadeia de produção. 13% divulgando internamente os temas da COP e 13% também acompanhando aí a imprensa, tudo que era dito em relação à conferência, né? A expectativa em relação à COP desse ano, positiva um pouco menor, né, da que no ano passado, e mais neutra, né? Então a gente viu que esse ano as pessoas, talvez ligado até um pouco o que a gente viu de quebra de expectativa em relação à COP28, em relação à COP29, as empresas estavam um pouco mais reticentes em relação a resultados concretos, é o que a gente viu aqui, analisando as respostas no seu conjunto, né? Um pouquinho mais de percepção negativa aí desse ano. As principais razões, né, por ter positivo, negativo ou neutro, o que os participantes consideram, desculpa, é que assim, a COP de qualquer forma é um fórum de diálogo, né? Eles têm a expectativa de que ali, de fato, as deliberações vão trazer resultados concretos. Alguns mencionaram que hoje existe muita tecnologia para você embasar soluções, né? Vários mencionaram o senso de urgência, né? A gente, na verdade, não tem escolha. A gente viu tudo que aconteceu durante esse ano aqui no Brasil, né? Como que a gente foi impactado aqui e os impactos no resto do mundo também, né? Eles acreditam que de COP para COP tem uma evolução sempre, né? Das discussões, do engajamento, uma maior conscientização dos países e dos participantes e novos atores no governo que também estariam, né, mais interessados em, de fato, ter resultados concretos, né? As expectativas negativas, porque esses respondentes acreditam que nunca a gente tem ações concretas diretamente derivadas da COP, eles não veem, né? Alguns colocaram a questão do Azerbaijão ser um país predominantemente dependente, né, de petróleo e gás, e a gente viu que teve realmente uma grande participação, né, de delegados ligados ao setor de petróleo e gás nessa COP. Muitos falam que as discussões são efêmeras, não tem um equilíbrio, né, de participação entre os diferentes delegados aí. Às vezes você tem as deliberações, as decisões, mas não tem a implementação, ou a implementação é só em parte, né? E alguns pontuaram que os acordos não são, de fato, levados a sério, o que também cai um pouquinho aqui na opinião de quem é um pouco mais neutro, que eles falam que as razões econômicas aí, né, a falta de compromissos de fato firmes com metas, né, e acompanhamento dessa meta, faz com que as ações concretas acabem não acontecendo como deveriam, né? Alguns pontuaram também que muita expectativa estava já em cima da COP30 e que algumas atividades iam ficar de stand-by dessa COP esse ano para a COP do ano que vem, né? Outro ponto apontado para quem achou que seria bastante neutra essa participação são as alterações políticas que a gente tem aí, né? Geopolíticas, na verdade, né? Desde o ano passado, esse ano e para o ano que vem, né? Por exemplo, foi mencionada a eleição do presidente Donald Trump. Então, eles acham que não ia acontecer nada muito expressivo esse ano, porque tem muita mudança em curso, né? Aqui realmente chama bastante atenção, né? A gente perguntou que impacto direto essa conferência poderia ter nas operações da empresa. A gente vê que o número das empresas que acham que não vão ter nenhum impacto é praticamente igual, né,
das que já acham que vão ter que se adaptar a alguma medida que for tomada lá, né? E aqui, algumas acham que vão ter oportunidades de negócios, mas uma expressiva parcela também que não sabe dizer, né? O que indica que talvez o nível de planejamento, de visão a longo prazo dos impactos, né, advindos das mudanças climáticas ainda está aí aquém do que a gente esperaria, né? Principalmente no ano que a gente teve tantos exemplos claros e concretos aí do que vem acontecendo. Os que acham que vão ter algum impacto direto, eles mencionam principalmente que talvez tenham que se adaptar a novas regulamentações, né? Novas metas de descarbonização, né? Que as empresas também são impactadas por isso. Talvez tenham que mudar alguma coisa no seu processo produtivo. E eles citam também que pode haver uma maior preferência do consumidor por produtos e serviços sustentáveis, o que também impacta a operação, né? Você tem que fazer adaptações aí nesses produtos e serviços que você comercializa. Em que áreas eles esperavam que as deliberações trouxessem mais resultados, né? Aqui a gente vê que se manteve à frente as estratégias de adaptação climática e as políticas de transição energética e energia limpa, né? Que são os assuntos que eles acreditavam que andariam mais nessa COP desse ano. Mas apareceu aqui bastante forte em relação ao ano passado as estratégias para a preservação da floresta, né? Chama atenção isso, que realmente foi um tópico que sobressaiu aqui. E o programa de trabalho voltado à mitigação dos impactos climáticos, embora acompanhando aí toda a cobertura que foi feita na imprensa sobre a COP29, a gente vê que os especialistas criticaram bastante esse ponto, né, pelo fato de, na visão desses especialistas, não ter havido nenhum avanço em relação a essa discussão aqui, né. Aqui, se eles achavam que o Brasil ia desempenhar um papel importante na COP, e aí a gente faz um comparativo aqui em relação ao ano passado, né? Diminuiu um pouquinho a parcela dos que acham que sim, mas continua bastante expressiva, né? Existe uma expectativa bastante grande aí do Brasil como protagonista dos debates climáticos, né? E aí, por que sim e por que não, né? O porquê sim aparece sempre assim, o país é detentor de uma biodiversidade muito rica, então só por este fato o país já estaria habilitado a ter uma participação importante na discussão. Alguns veem que o país é referência em preservação ambiental, citaram também que como o país vai ser, né, a sede da próxima conferência, teria essa condição maior aí de influenciar nos debates, né? E também foi lembrado aí que o atual governo estaria mais interessado, né, na questão do meio ambiente. Alguns acham que o Brasil tem, sim, esse pioneirismo em energia limpa, então isso também é um ponto a favor, né? E a maior interlocução política aí na visão de alguns respondentes, né? E aí o porquê não, isso é interessante observar, né? O porquê sim, alguns veem que o Brasil é pioneiro em energia limpa, mas o porquê não, os respondentes criticam que nós não temos ainda índices devidos, né, de transição energética, não veem ações concretas, acham que tem muito discurso e pouca ação, né? Que o próprio Brasil não trabalha para atingir as metas que foram colocadas, né? E que o foco do Brasil já estava na COP30, né? Então, que o país não se empenharia tanto assim nesse ano. Dos temas abordados no pavilhão brasileiro, né, os respondentes acham que a questão da adaptação à mudança do clima e nova infraestrutura verde é o tema de maior interesse aqui, né, para o país, mas a transição energética novamente aparece aqui, né, com 22%. E aí a gente entrava depois já nas impressões sobre a COP30, né? Aqui a gente perguntava diretamente se a empresa planejava participar da COP30, né? A gente vê que aumentou um pouquinho aqui, né? 31% dizendo que sim, mas continua muito alto o patamar dos que ainda não sabem se vão estar na COP30, né? E isso assim há um ano, né, da conferência, então o que denota aí na nossa avaliação uma certa dúvida assim
Eu não sei se eu vou participar, como eu poderia participar, que meios, né, eu teria para participar, o que mostra que talvez as empresas não saibam exatamente as oportunidades aí que a COP30 traz enquanto empresa, né? As que pretendem participar também, a gente vê um alto índice aqui de indefinição, né? Eu vou participar, mas eu ainda não sei como, né? Então, 32% ainda definindo, uma grande parcela também, 35%, como audiência apenas, né? Vai assistir as palestras, mas a gente teve aqui quase, né, mais que o dobro de empresas dizendo que participariam como expositor de projetos e cases, né? O que mostra que a COP está sendo vista aí no Brasil como uma oportunidade de negócio para essas empresas que já têm produtos e serviços mais sustentáveis ou ambientalmente corretos, né? E aqui, se eles acreditavam que a COP no Brasil, o fato da COP ser no Brasil, né, permitiria que o país tivesse uma participação mais efetiva. E a gente vê uma grande expectativa aqui para que sim, né? 72% acreditam que sim, o fato da COP ser no Brasil permitirá ao país ter uma influência maior nas decisões. Aqui a gente já falou um pouquinho, né, das conclusões, mas o que a gente viu analisando todos os dados do conjunto, né? Depois vocês vão poder acompanhar isso um pouco mais detidamente no relatório, mas essa amostra, né, de empresas ainda mostra um distanciamento do que acontece na COP, né? E 68% aqui dizendo que nunca participaram, e a gente lembrando aqui que grande parte dessa amostra são empresas nacionais, né, com sede aqui no país, mas nacionais, tem uma expectativa baixa, né, em relação a resultados concretos, pelo que a gente analisa dos especialistas depois da COP29, meio que se concretizou, né, alguns receios, porque muitas coisas que eram esperadas aí que entrassem em discussão e tivessem avanço na visão deles não aconteceu. A gente vê que assim as empresas ainda estão um pouco ausentes da pauta de negócios aí, juntando meio ambiente e negócios, né? Ou seja, não estão visualizando exatamente que impacto isso vai ter na operação e como que eu deixo, né, a minha empresa sustentável, mas ao mesmo tempo lucrativa, né? Porque esse é o desafio do dia a dia desses profissionais que trabalham com ESG, isso, né? Sim, eu preciso ter uma empresa sustentável, mas a empresa também precisa ser ela própria, né, financeiramente sustentável, né? E aqui a gente lembra só as empresas que não prevêem nenhum impacto, né, quase do alguns debates importantes que os respondentes tinham colocado aqui acabaram ficando no meio do caminho, segundo os especialistas, né? Teve a questão do avanço aí no mercado regulado de carbono, né, no mercado global, mas algumas questões como as políticas de transição energética, os especialistas veem que não teve não se concretizou a expectativa, né? Essa amostra de empresas ainda com definições, né, em relação à COP30, se eu vou participar, se eu vou, o que eu vou fazer lá, para mim, como que é melhor participar, né? E ainda essa visão aí bastante clara do protagonismo do Brasil, existe uma expectativa muito alta, né? E isso chama atenção porque enquanto eu estou aqui com uma expectativa muito alta em relação ao que o governo vai fazer, o que ele vai deliberar, eu não estou fazendo o meu pedaço, né? Porque eu, como ator importante, eu tenho que fazer aqui o meu pedaço, né? Principalmente as empresas, né? Que são compostas de pessoas, né? E envolve todo o impacto social também. Então, isso chama muita atenção. Já apareceu no passado, eu não estou fazendo coisas muito relevantes, mas eu tenho uma super expectativa que o Brasil vai fazer. E aqui esse ano se repetiu também. Tá? E aqui o relatório, para quem quiser baixar, né, ele vai já está, né, disponível nesse endereço, fundamento.com.br/cop. Aí, ao final do debate, a gente só relembra o endereço para vocês baixarem. E aí, se ficou alguma dúvida, alguma informação que vocês precisam da apresentação, só mandar no chat aqui que a gente esclarece também. E aí, vou devolver aqui para a Marta para iniciar o debate com nossos convidados. Obrigada, viu? Muito bom, muito bem. Acho que é sempre interessante a gente lembrar
que a relevância, talvez, dessas conclusões, enfim, é o fato de que as empresas têm um papel bastante relevante na implantação das políticas, né? Porque quando você fala, por exemplo, de redução de emissões ou de resíduos, ou, enfim, tratamento de resíduos, emissões de carbono, é nas empresas, e são decisões empresariais que fazem isso de verdade virar uma realidade e acontecer. Então, eu acho que a importância desse cenário, né? Embora o Fabiano até conversando com... Gente, desculpa. Conversando ontem com o Fabiano, ele até colocou, evidente que a COP não é o único fórum, né, de discussão de mudanças climáticas, enfim, mas é um fórum relevante onde se discutem, né, os temas que vão impactar, sim, as empresas ou deixar de impactar se houver uma falta de ação por parte das mesmas, né? Eu queria lembrar mais uma vez que a gente vai agora começar o debate. Esse vai ser um debate bilíngue, então as pessoas têm a alternativa de usar a interpretação. Basta clicar na parte de baixo do monitor, no botão interpretação, e escolher se você quer seguir o som original, que é um som bilíngue, ou outro idioma que você prefira acompanhar. Just reminding that this is a bilingual debate. We'll just start, the roundtable. So the guests that want to follow it in English have the alternative of, pushing the button interpretation and choosing the language for the full event. Bom, muito bem. Então, vamos ouvir os nossos debatedores. A gente tem o prazer de receber, então, o Christopher Nile. O Chris é o sócio sênior da Fin Partners, é uma agência de comunicação global que colabora com organizações sem fins lucrativos, governos e empresas em todo o mundo. É uma grande parceira de negócios da Fundamento. Atua como líder global em saúde pública na Europa, Oriente Médio e África, e possui especial interesse na intersecção entre mudança climática e saúde pública global. É também membro ativo do Grupo Global de Práticas Colaborativas Purpose and Social Impact, que conecta profissionais com foco em sustentabilidade, mudança climática, economia circular e ESG. O Chris participou da COP28 em Dubai e, mais recentemente, está voltando agora de Baku, onde ele atuou como representante de imprensa credenciado. O Chris fez a cobertura das duas COP, acompanhou bastante, tanto a Blue Zone como a Green Zone, então ele tem alguns insights interessantes para compartilhar conosco. Bem-vindo, Cris. Fabiano Rangel, que está aqui conosco. Fabiano, ele se define como um otimista, realista, curioso por natureza e apaixonado pelo potencial humano. Ele é casado com a Chayane, pai do Gael e tutor de um vira-latas, Caramelo, que alegra a casa em suas palavras. É advogado de formação, pós-graduado em Sociologia e Meio Ambiente, mestrando em Administração e Finanças pela Universidade de Bordeaux. Tem mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais de referência. Atualmente é diretor de Relações Institucionais da ABRAPS, Associação Brasileira de Profissionais de Desenvolvimento Sustentável, que conferiu apoio a essa pesquisa na trilha da COP já no ano passado, da COP28 e agora da COP29. É membro do Comitê de Ética do IREUGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais, conselheiro da Espadarte, que é uma startup com foco em propulsão náutica desportiva sustentável, colunista da plataforma Melhor RH, ocupando ainda a posição de diretor administrativo e financeiro da Bem Verde, do Grupo Urca Energia, empresa focada na valorização de resíduos sólidos urbanos. Muito bem-vindo, Fabiano, muito obrigada pela sua presença aqui. E, por último, mas last but not least at all, we have the honor of receiving, a gente tem a honra de receber a Amber Nuttall. A Amber, em suas palavras, é motivada por uma paixão de longa data pela vida selvagem, atividades ao ar livre e aventura. Ela extrai histórias, destaca pessoas e projetos transformadores e celebra organizações de base e verdadeiros líderes empresariais por meio da criação da plataforma ambiental Extreme Hangout. Amber depois vai explicar um pouquinho para nós como funciona o projeto incrível Extreme Hangout e participa da COP, acho que
desde 2016, mas ela vai confirmar isso para nós. Se define como uma voz apaixonada, corajosa e dedicada que reúne sua comunidade e habilidades de comunicação para destacar um futuro ousado e lindo. Uma grande convocadora, desafiadora e buscadora da verdade, ela não tem medo de agitar a conversa, procurar pioneiros e mostrar grandes visões, pois acredita muito em destacar cenários de sonho para atuar como princípios orientadores para todos nós seguirmos em frente e criarmos juntos o 2050 dos nossos sonhos, não dos nossos pesadelos. Com anos de habilidades em comunicação, marketing e desenvolvimento de negócios e um talento empreendedor, como alguém que acredita há anos, né, trabalha há anos na indústria de serviços, tendo cumprido sua ética de trabalho, ela ainda é uma dama, a lady on a mission, uma dama em missão. Amber é membro do conselho da Bahamas Reef Environmental Education Foundation, Reboot the Future, e embaixadora global-chefe da Blue Marine Foundation. Amber, please be very welcome to this event. It's an honor to have you here. Muito bem-vinda. Pessoal, vamos começar o nosso debate. Eu queria ouvir dos nossos convidados as primeiras impressões em relação ao que a gente acabou de apresentar, os resultados da pesquisa que vocês acabaram de ouvir. E eu gostaria, se for possível, de começar pelo Chris. Chris, se você puder começar com a gente, comentando os resultados que acabaram de ser apresentados, e um pouco da sua experiência em relação a isso. Thank you, Marta. And I just wanted to say, this is a really well-organized webinar, and to have 2 languages is very impressive. So well done. And well done for planning, starting the discussion now so early. You know, as we go into our Christmas holidays in the Northern Hemisphere, we need to start planning now. And I know you're going into your summer holidays in the Southern Hemisphere. So it's a really appropriate time to start. And I just wanted to mention Brazil sent the 2nd largest number of delegates to COP29. Azerbaijan, of course, was number 1, but Brazil was number 2, 984 official delegates and a further 930 other organizations and companies and individuals were representing Brazil at COP29, and it was good to be able to, for them to be able to see how things work and how to make a COP successful. I will say Azerbaijan did a very good job. They only had 12 months to organize, and in that 12 months they did quite well. Brazil has obviously had longer, and it's nice that COP is coming back to Brazil after all this time at the climate COP. It's wonderful. So coming back to the research, it was good, I think, talking about delegates, official delegates to COP29 in Azerbaijan was significantly lower. So in Dubai at COP28, there were 194 official delegates who went to take part in the negotiations, and in Azerbaijan it was only a little over 100. So I think the research that Adriana carried out was very important and showed the same feeling towards Azerbaijan, and it tends to be every other year a significant progress is going to be made. The research showed that there was less interest in COP29, and that's what's actually happened on the ground in Azerbaijan. I hope that helps. Sure, thanks so much. Fabiano, could you please, Fabiano, desculpa, você poderia, por favor, comentar um pouco o que você achou da pesquisa na sua experiência em relação à COP 28 e 29? Claro. Bom, primeiro, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vou pedir licença aos meus amigos Christopher e Amber para falar na minha língua nativa aqui em português, para prestigiar aqui também o nosso público. E, obviamente, eu penso um pouco melhor também em português do que em inglês.
Primeiro, obrigado aí por toda a organização da Fundamentos, obrigado pela apresentação, Marta. Eu gosto de colocar uma apresentação inicial mais pessoal, principalmente quando a gente trata de um tema como a COP, porque no final de contas estamos falando disso, estamos falando de pessoas, estamos falando de nós, né? Tudo que se discute e se define lá no final do dia tem como único objetivo, né? A nossa melhor saúde e qualidade de vida. Então, trazer a gente como a gente é na primeira pessoa, para mim, faz toda a diferença, até porque todo o resto da nossa jornada e evolução profissional, hoje está tudo disponível lá no LinkedIn ou onde for, né? Então, eu gosto de fazer essa apresentação por esse caminho. Para a Abraps, é um prazer enorme, pela segunda vez, estar participando, incentivando a pesquisa. Acho que ela traz aí uma importância super relevante para que as organizações empresariais consigam cada vez mais entender a complexidade e o desafio que é pautar uma agência de tamanha magnitude, como eu falei há pouco, né? No final do dia, o principal objetivo da COP é como a gente se organiza como sociedade por meio das entidades políticas e privadas para que a gente tenha melhor saúde e qualidade de vida, ou seja, só isso, né? Enfim, então, um objetivo dessa magnitude não poderia, a gente como a Abraps não poderia estar de fora. Só um rápido resuminho aqui: a Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e que, em resumo, busca dar voz, busca dar espaço, busca congregar os profissionais que, de alguma forma, em alguma medida, se empenham em trabalhar pelo desenvolvimento sustentável com base nos 17 ODS, dentro das organizações empresariais, dentro das organizações acadêmicas, dentro das estruturas públicas, dentro das organizações não governamentais, ou seja, como que a gente consegue construir esse caminho. Especificamente da pesquisa, né, eu entendo ali que eu queria destacar, olhando na percepção de empresas de um modo geral, né? É evidente que há, dependendo do ângulo que a gente olha, uma baixa participação efetiva em loco das empresas enviando representantes ou delegados para a COP, falando da perspectiva e da realidade do Brasil. Há duas formas de olhar para isso, né? Uma delas é, poxa, isso significa que há um baixo interesse e engajamento das organizações empresariais sobre esta agenda, ou há um desconhecimento, né, sobre qual é a relevância e a importância dessas organizações estarem nesses eventos, e não necessariamente lá na Blue Zone, onde você tem todo o arcabouço diplomático dessa discussão, mas que seja na Green Zone, onde você constrói, né, articulações, network, ajuda a pautar determinados posicionamentos, né? Então, eu particularmente aqui aposto que a baixa participação, na verdade, tem duas razões. Uma primeira é a falta de entendimento de qual é a tua real contribuição dentro de um fórum dessa natureza. E um segundo, obviamente, é o desafio financeiro, né, que a gente não pode ser ingênuo sobre isso, de enviar representantes para uma conferência dessa natureza, que exige aí um dispêndio financeiro razoável, né? E isso, obviamente, não cabe hoje, orçamentariamente falando, para todas as organizações, né? E até talvez uma boa parte das organizações que tem um bom nível de entendimento, engajamento sobre o que significa a COP, faz mais sentido alocar esse investimento na busca de soluções mais práticas, de ações mais efetivas dentro da sua realidade material de negócio, do que necessariamente enviar alguém para lá. Óbvio que existem empresas que eu arrisco dizer aqui são âncoras de determinados temas, de determinadas agendas, que têm um papel bastante relevante e significativo na sociedade de um modo geral, e aqui eu estou falando em infraestrutura energética, na parte de infraestrutura para mineração, na parte hoje, que a gente não pode se relegar a dizer, da infraestrutura e do desenvolvimento de soluções tecnológicas, que para alguns expoentes dessas indústrias, sim, faz todo sentido, tem capital suficiente, é esperado que esteja num fórum dessa natureza. Outras que vêm em outras camadas, não necessariamente, mas isso, e aqui é meu ponto de maior ressalva, isso não significa dizer duas coisas. Primeiro, que eu não possa participar da COP, seja por outros fóruns dentro do seu próprio país, no caso aqui Brasil, né? E principalmente que eu tenha que estar alienado ou distante de toda a discussão que está lá. A gente viu, e acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso, eu vou encerrar um pouco aqui para depois a gente evoluir,
né, alguns avanços que tiveram sobre o mercado de carbono, algumas discussões extremamente relevantes que tiveram sobre o financiamento climático e o desdobramento disso para a realidade regulatória do Brasil, que deu um impulso e uma aceleração e, inevitavelmente, isso gera muitas oportunidades, mas também bons desafios para as organizações empresariais brasileiras. E é óbvio que para essas organizações que estão numa outra camada aqui, tem mais dificuldade de pautar dentro da COP, mas elas podem pautar a forma como isso acontece dentro da realidade brasileira, e é por isso que eu entendo que as organizações empresariais precisam estar 100% up-to-date, 100% acompanhando, 100% engajada no desenvolvimento dessa agenda para que a gente consiga fazer de fato a diferença. Ainda que não seja no fórum internacional, nos fóruns nacionais que decorrem, né, que são impactados pelas políticas discutidas lá, né? É verdade. Exatamente. Eu entendo perfeitamente isso e concordo, é claro. Amber, welcome. So could you please comment a little bit on the research and what your initial thoughts are about what you heard? Thanks. Certainly. And bom dia. It is an absolutely a great pleasure to be on here. And I have to reiterate what Chris said. This is such a beautifully organized panel and discussion, and the fact that we can do it in multiple languages. I'm afraid us English are really terrible at learning other languages, so forgive me. But thank you. It was wonderful to see that presentation, and none of the findings particularly surprised me. But what I think I would like to talk about the most here is this participation. We are an extreme and adventure sports company. And within our team, we just happen to have a lot of people who, oh, can you still hear me? Sorry. Yes. My screen yes, froze, okay. sorry, forgive me. Who cared about the environment. And when COP26 came to the UK, came to Glasgow and was hosted here, we didn't know how we would participate or if we indeed should participate and what was the kind of value that we might be able to bring to a COP, and should we participate within the main UNFCCC framework, try and get involved in the blue zone or the green zone, which are the official zoning for the UN, or perhaps to do something on the fringes. That's what we ended up doing in Glasgow, and then we also participated in Egypt. And then subsequently, the last 2 years, we've actually been participating in the green zone. But I think my point being here is there are many different ways of doing it. And you can send teams of people, of course, if you have the budgets and the resources to do that, you might send one person. If even that fills you with horror, there are ways to perhaps collaborate with a bunch of other like-minded companies. But what I would urge you to do is definitely to get involved. You may decide that you can't actually be in Belém and you don't have the resources and the times to do that. So like I've said, is absolutely to collaborate. But whatever you do, this year, Brazil is on the world stage for hosting COP30. So I urge you to get involved. Start the conversations early. Start to get your professional community engaged, to have an understanding about what COP is. So many people do not even know that. COP, what does it stand for? Conference of the Parties. What does that even mean? The name itself doesn't even tell you that it's about the environment, that it is about climate, and that most importantly, it's about all of us co-creating the future that we want. It's not in the title. So let's address that to start off with. The UN are great at talk about SDGs, the Sustainable Development Goals. Again, so many people don't even know what they are, and that they've got this beautiful logo. Some people recognize, vast majority of people, no idea. So I would urge you to have these conversations now, from today, with your professional community internally, more broadly, if you're B2B, or indeed to your consumers as well.
It's like, this is why we're excited to host this. This is why we're proud to host it. These are what the opportunities are for us being the host nation. And let me tell you, as a Brit as well, and somebody who's participated in the COPs for the last 4 years, the rest of the world is really excited that Brazil is hosting this COP. They're excited for a number of different reasons. Your country is famous for its fabulous culture, its verdantness. I mean, the Amazon, of course, incredible coastlines too. Your people, your carnival, your fashion, your food. There are so many different reasons, very human reasons, that a lot of people are really excited to come. So, by the way, be prepared, because there are going to be a lot of foreigners incoming who want to celebrate with you everything that you can bring to the stage. So don't be shy. Please stand up and participate. Yes, there are positives and negatives. We hear about greenwashing. We hear about youth washing. But unless you're part of the conversation, you can't admit to, yes, where you have shortcomings within your organizations, but also you can't then share what your ambitions are, what your struggles are. Your politicians need to understand what the struggles are, because that's their job, is to try and offset those and create a marketplace where you are free to invest more in new technologies and other innovations, but also to buy into carbon credits, but even more excitingly, the biodiversity credits. And please, I know this is the climate COP, but that does not mean that nature cannot and should not be the golden thread that holds all of it together. Obviously, there's a desertification COP, which is just finishing at the moment in Riyadh too. Water, we all know how important that is. And you guys have got the most important water system in the world, floating above your heads in the Amazon as well. You have a unique opportunity, but communication is key. And we can't do that unless we're in the room in some way, shape, or form. And by that, I obviously mean physically, but with wonderful technology, which is being showcased beautifully today, we can be in the room and we can be part of the conversation, even if we can't actually afford to be there ourselves. Today, I would urge that we need 8 billion imperfect environmentalists. And if you and your organization can come and be part of that conversation, then you'll definitely be part of co-creating the future that we would all like, not just for ourselves, but for our young people too. Thank you so much, Amber. Muito obrigada, Amber. Eu acho que a Amber trouxe um ponto que é bastante importante, e que acho que pela primeira vez na COP29 houve um dia temático para direitos humanos, né? Porque, na verdade, o tema do clima é um tema transversal, como a gente já falou aqui várias vezes, né? O Chris, por exemplo, está muito interessado no cruzamento do tema clima e saúde. A OMS, na COP29, inclusive, publicou um paper, né, falando fazendo uma avaliação desse cruzamento. Como é que as mudanças climáticas podem impactar a saúde pública e a saúde das pessoas. A questão dos direitos humanos, né? Ontem a gente estava num evento lá da Abraps e tinha uma pessoa da Acnur e assim discutindo a questão dos refugiados climáticos, né? No Rio Grande do Sul, inclusive, você tem essa situação, eles relataram. Então, assim, é um tema que tem impacto e a gente vai ver esses impactos, né? Um tema complexo, exige que todo mundo se envolva nesse debate. E eu acho que queria ouvir um pouquinho do Chris, que esteve lá também nas 2 últimas COP. Como é que o Brasil, né, se posicionou? Eu sei que o Chris acompanhou de perto lá o pavilhão brasileiro, inclusive lá na Green Zone, enfim. E eu queria que você comentasse um pouco, Chris, porque a gente olha para o Brasil e a gente aqui acha que o Brasil tem esse protagonismo. A gente, digo, né, as pessoas ouvidas na pesquisa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, Chris, por favor. Thank you, Marta. So yes, I did. I visited the Brazilian pavilion in the Green Zone. It was a beautiful pavilion, and I wanted to attend some of the sessions, but I was told they're in Portuguese only.
my Portuguese isn't good enough to understand technical discussions about climate and finance. So it was a shame I couldn't participate, but I'm sure it'd be very, very different in COP30 in Belém. Amber briefly mentioned there are two zones. There's the blue zone, which I was able to participate fully in this time at COP29 as a member of the accredited media. So I participated in the blue zone and I was able to go to any event I wanted to. However, there were a few events that media are prevented from attending, but on the whole, I was able to see quite a lot. So there's many things that happen in the blue zone. I will first of all say it's organized by the UN, whereas the green zone is organized by the host country. So Brazil will be responsible for organizing the green zone and everybody who attends it. It's open to the public. I would say it's open to the public, but tickets are issued. So you have to, normally a week before COP starts, tickets are electronically issued to your mobile phone, and you get a QR code that you can show to attend different days in the green zone. Whereas the blue zone is very much for the heads of state. So the Brazilian president will be there, prime ministers will be there. You get any of the ministers who have a link to environment or climate. They will be there for the discussions with their team of people for the negotiations. Finance ministers quite often will attend. And now that health as a dedicated day at COP, health ministers also attend. And I just want to briefly touch, because it's my area of interest, health. Climate change is changing global public health issues as well. In Brazil, you do have a couple of what we call vector-borne diseases. So diseases that are carried by mosquitoes. So dengue, Zika, those will be on the increase because the season that the mosquitoes can live is growing. With climate change, we have warmer summers, and that means the season that the mosquitoes are living and can transmit these viruses and diseases will be longer. Other countries have different issues. So if we look at Europe, heat stress is a tremendous issue because the cities in Europe were never built for very, very hot summers. So there's not green spaces to allow cities to cool naturally. I was in Barcelona just before I went to COP, and I noticed that in Barcelona, they are actually knocking buildings down and replacing them with green spaces. Barcelona is suffering from serious water droughts, so they are doing things about it. It's a difference though, however, this is called adaptation, where you adapt your world, your environment to deal with climate change. Mitigation for me is the most important thing, stopping it at source. So less gas and oil and coal is the mitigation part, stopping any greenhouse gases from being emitted at source is most important. But, you know, many countries can't do that, so they have to deal with adaptation. And COP29 was all about, well, it's supposed to be the finance COP. And I'll mention two figures, if I may. 1.3 trillion US dollars. That was the goal for COP29, to find collectively the countries responsible for greenhouse gas emissions to come together to commit to $1.3 trillion annually to help countries that haven't been part of the greenhouse gas emissions, and to help them. You know, rising sea levels are a massive threat to small island nations. So it was $1.3 trillion. And what did we get from COP29? 300 million US.
That's all. It's not enough. Back to you. Thank you, Marta. Yeah, esse foi um ponto bastante discutido, né? Porque essa era uma expectativa de que um dos temas principais dessa COP seria a questão do financiamento, né? Da mitigação e na verdade, os valores... E não só o valor ficou muito abaixo, mas também se esse valor se refere a verbas públicas ou se são linhas privadas que vão poder ser taxadas com juros, enfim. Então, acho que isso acho que é uma preocupação para a organização da COP30. Eu vou pedir para o Fabiano, se ele puder, então, comentar um pouco nessa questão da evolução da discussão dos temas, como é que você vê isso. O que eu ouvi de alguns especialistas é que o fato de que o Azerbaijão, por alguma razão, a COP em Baku não conseguiu evoluir nesses temas, nesse tema, e eu acho que na questão, eu acho que houve uma evolução no mercado de carbono, isso eu acho que sim, mas que esses temas que não tiveram essa evolução, e o Pacto do Trabalho também, acho que foi outro tema que não teve evolução, vão, de alguma forma, ficaram para a COP30 e vão lotar a agenda e da COP30 que a gente estava pensando muito mais em falar de soluções. O Brasil tinha essa esperança, né, de falar de soluções concretas e ficaram alguns desses temas para serem definidos aqui em Belém. Se você puder comentar isso, Fabiano, porque eu já estou recebendo aqui algumas perguntas da nossa audiência, vou começar a abrir para perguntas, então quem quiser mandar, fica à vontade, e sempre lembrando que você pode escolher o canal de idioma que você quer seguir o evento. Pode comentar um pouquinho, Fabiano? Claro, não, perfeito. E aí eu volto para a minha apresentação pessoal lá que você fez, mas quem está nessa lida, eu vou me remeter à minha origem mais antiga da sustentabilidade, hoje de ESG, não tem jeito. Precisa ser um otimista por natureza, mas sempre, obviamente, buscando algum grau de realismo, né? Porque, obviamente, eu estou nessa lida já há mais de 25 anos e a gente vê inúmeros idas e vindas, né? E num dado momento, remetendo lá para trás, né, a gente tinha ali já essa discussão do greenwash, não com essa terminologia, mas tinha um questionamento que era sempre o cerne de boa parte de qualquer abordagem que qualquer iniciativa privada fazia sobre sustentabilidade, que era sempre um olhar reticente, um olhar ali com muita dificuldade de crença sobre essa conversa puro marketing, né? E em um dado momento eu entendi que, poxa, antes fosse, pensando na concepção mais essencial do marketing, olhando todo o desenvolvimento de uma cadeia de valor de um determinado produto. Por quê? A gente desenvolveria uma solução ou uma oportunidade de negócio considerando os aspectos sustentáveis de ponta a ponta, da ideação até a sua extinção final daquele produto ou serviço, né? E a gente ainda não superou isso. A gente ainda continua trafegando numa economia bastante pautada num sistema linear de produção, consumo e descarte, né? E sempre numa perspectiva muito mais volumétrica. E isso hoje traz um efeito concreto para o que o Christopher trouxe para a sua provocação, que é a necessidade da gente discutir os aspectos financeiros. Porque se a gente tivesse resolvido essa equação lá atrás, de uma economia muito mais circular, de uma economia muito mais ecossistêmica, talvez hoje a gente estaria discutindo mais a perspectiva no arcabouço das empresas de um modo geral, sobre como a gente vai viabilizar investimentos para mais pesquisa e inovação para entregas de soluções mais sustentáveis que atendam às reais necessidades da sociedade, sejam elas, né, emocionais, sejam elas físicas e materiais, porque obviamente, como pessoas, nós temos todas essas necessidades. E veja só, hoje a discussão, principalmente sobre o financiamento climático, ele tem um viés, infelizmente, muito mais reativo e mitigatório, porque a gente está discutindo o financiamento climático sobre adaptação de perdas e danos, e não sobre a construção de oportunidades e desenvolvimento para frente. Então, isso mostra que a gente ainda não resolveu uma equação lá atrás, e a gente aqui agora está entrando numa discussão financeira necessária, extremamente necessária, de como a gente vai se viabilizar para frente, né? E quando o Chris traz o questionamento ao vínculo sobre as questões de saúde e tudo mais, já há algum tempo, e está cada vez mais claro na última década, pelo menos, esta vinculação entre
saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, né? Lá atrás, em 2007, teve um livro que eu particularmente gosto muito, chamado Ecologismo dos Pobres, né, que trabalhava muito sobre um saneamento básico. É muito difícil você pautar um processo de desenvolvimento sustentável por uma camada expressiva da população que está discutindo a sobrevivência. Não é porque essas pessoas querem ser insustentáveis, é porque elas não estão pensando necessariamente no dia de amanhã, elas estão pensando no dia de hoje e, por consequência, agem de forma muito mais reativa. E por isso que eu gosto muito dessa lógica, né, da COP, quando ela fala sobre as responsabilidades comuns, porém, né, responsabilidades comuns, porém ajustadas ali, tem um outro termo agora que me fugiu à mente, mas ajustadas à realidade, né, de cada país, de cada momento, de cada estágio, e o mesmo vale para as organizações empresariais. Existem organizações empresariais que estão no patamar de desenvolvimento em termos de tecnologia, inovação, infraestrutura, ou da sua própria estrutura mais avançado, e outras que ainda precisam de ser mais suportadas, né? Seja por meio de políticas públicas, seja por meio de incentivos das próprias organizações que podem ancorar essa discussão. Eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui, quando a gente olha para essa lógica do financiamento, seja ele público ou privado, é com que viés e canal que a gente vai viabilizar esses caminhos, né? Quais são os estímulos, os incentivos. E particularmente aqui, né, e cada vez mais eu tenho me aprofundado um pouco nessa visão sobre como as finanças têm um papel. Antes eu estava muito com esse olhar do marketing, agora eu estou com esse olhar do marketing da regulação. Agora eu estou olhando muito para essa perspectiva de como as finanças, de fato, serão os canais de estímulo necessários que a gente tem para o desenvolvimento dessa agenda. E acho que o Brasil, em particular, olhando para a COP30, se tudo avançar bem com a consulta pública que foi aberta sobre a taxonomia sustentável financeira, né, onde a gente vai conseguir aprofundar e aprimorar a visão da materialidade da nossa economia, pode ser um bom caminho para que a gente crie, né, vias de mais oportunidades para que, de fato, a gente consiga orquestrar melhor essa chamada transição energética, que não é, né, a chamada transição energética justa e sustentável, porque não é fácil. E aqui, longe de defender qualquer iniciativa de estímulo para uma energia carbonizada, né, a gente, de fato, tem que buscar soluções, existem, só que existe um custo afundado que a gente vai precisar entender o que a gente aceita como custo afundado, né? Ou seja, um prejuízo que já está ali instalado, para a gente criar uma perspectiva futura. Se a gente ficar preso nessa âncora, a gente vai dar 2 passos para frente, 1 passo para trás, continuamente, ou seja, a jornada fica muito mais lenta e a gente precisa de mais aceleração nessa jornada e a gente precisa que as organizações empresariais se pautem mais por nessa perspectiva. Perfeito, acho que você colocou vários pontos muito importantes, mas aqui especificamente eu vou puxar um ponto que surgiu no evento que eu estava ontem, como eu mencionei, o evento da Abraps, para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ontem mesmo, alguém trouxe isso no debate, o prefeito de São Paulo, a maior cidade da América Latina, assinou um decreto, passou pela Câmara e foi aprovado em primeira instância aqui na Câmara Municipal, a extensão de mais 30 anos para substituir a frota de ônibus de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele ganhou mais 30 anos para manter, por esse período, a frota sem mudanças, sem adaptação para elétrica, mantendo aqui, então, os ônibus com consumo de diesel, né? Além do que. Então, assim, a gente dá 2 para frente, mas a gente dá alguns passos para trás, né? Enfim. Eu tenho aqui perguntas, então vou abrir já para os participantes. Quem quiser mandar, por favor, use o Q&A, fique à vontade, que eu vou recebendo aqui. Uma pergunta da Luciana Santos Targioli, que eu gostaria que a Amber respondesse e aproveitasse e comentasse um pouco sobre a Extreme Hangout e como é que, eventualmente, eu sei que é uma plataforma colaborativa, se você vê
a possibilidade de fazer uma inter-relação com a pergunta da Luciana. A Luciana pergunta como as empresas podem envolver seus colaboradores na temática da COP e não apenas as lideranças, visto que a urgência climática e de toda a agenda ESG afeta a todos nós. Como é que, então, as empresas podem envolver todos os seus funcionários? E como é que você, lá na participação, eu sei que você tem participado com o Extreme Hangouts na Green Zone, como é que é essa participação? As empresas podem participar? Existem formatos para isso? Como é que você vê essa questão colocada pela Luciana? Por favor. Thank you, Luciana. It's a great question because it's deeply practical. So the Green Zone, as Chris has already outlined, that is organized by the host nation. And within Brazil, you'll have your COP organizing committee. I was in Belém the other day. I've already visited. I've never been to Brazil before, so already for me that was very exciting. But I wanted to get my feet on the ground, go and have a look, meet the city, meet the people, understand the geography of the place. There are going to be lots of different opportunities scattered around the city. But back to the Blue Zone and the Green Zone, the official spaces, the Green Zone will be divided up and you'll be able to speak to, and I'm pretty sure there already is a website up already, but if not, it'll be launched fairly soon, where you'll be able to register your interest. And that will be either to take a space, much like you would do at any other national or international conference. So you can have your stand and talk about your business, your company, what your objectives are when it comes to climate, or indeed the solutions that you are hoping to provide. There will also be the opportunity to work with other NGOs and non-state or non-corporate partners. You'll find a lot of NGOs from across Brazil and international ones who work in Brazil will also be taking part and having their stands within the Green Zone. So it might be an opportunity for you to, in fact, sponsor one of them instead of you actually hosting a space yourself, because that could enable you to participate in panel discussions and have a presence at COP without you having to organize and host the whole thing. Because let's remember as well, this event lasts for 2 weeks. My first thing is it's exhausting, okay? So if you are coming in for the full 2 weeks, the more prepared you can be, the better. And I urge you to bring on board a young, energetic team because it really is. It's a long haul. It's a marathon event. But so there are definitely these different ways to get involved. With regards to Extreme Hangout, we haven't decided this year whether we will be in the Green Zone or if we might actually go back to being on the fringe and we'll host something more in the city. To be decided. We're still waiting to have our conversations with your COP organizing committee and see whether they offer us a space or not. But either which way, of course, anybody's very welcome to connect with me directly and explore the opportunities that we have to partner with us or indeed become one of our sponsors. We are always very grateful for that. We operate as a not-for-profit. Our stage that we build, the area that we create, is for other people to come and get involved in. We want to hear local solutions as well as international solutions. And I am quite sure that across Brazil, there are many brilliant and dynamic organizations, many I'm sure on this call today. And we want very much to engage as much as possible with the host nation. At the Extreme Hangout, we always want everyone to feel that they are in Brazil and they get to celebrate the local culture and the local people, most importantly. And you guys are the host nation. There's so much to be proud of in doing that. And by the way, let's remember as well, we're in the middle of the decisive decade
That is what this decade has been dubbed by the United Nations. And this is the halfway mark. And not to put too much of a downer on it, but we are still heading in the wrong direction. So again, back to, I urge you all, whatever which way you can, come and participate. If it is simply to come and learn and to listen, brilliant. But share those stories of listening and learning, because we want everyone to be involved, again, in co-creating the future that we want. And the best way is to come. Do as much listening and learning as you can now ahead of time, because then perhaps you'll find your way in. And whether it's through direct dealings with your COP organizing committee and saying, yes, committing to taking a space within the green zone and hosting that, it can get very expensive. Obviously, because you have to have your team in Belém, you've got to have accommodation and all of those practical sides of it. You have to pay for the building and development of your stand. And of course, you want that to be brilliant and beautiful. Of course, you also need it to be as sustainable as possible. We know events are notorious at build something and then it gets thrown away the next day. So we want to avoid that as much as possible too. So multiple challenges layered on top of each other. But if for no other reason than to be able to say to your children, this important event came to our country and we decided that we were going to go because it is their future as well. And so even as a parent, if that's your one reason for coming, fantastic. But bring in your company, bring in your teams. They need to understand this as well. And again, that goes back to my earlier comment of prepare everyone as much as you can ahead of time. I hope that Marta and Adriana, you're going to host even more of these conversations too, so that we can keep sharing the little bits that we know from having been attending these COPs for quite some time, but opening them up to larger audiences across the board. It's not just for the CSOs, the CEOs, it's for the marketing directors and the communications professionals as well, for sure. And as Chris alluded to as well, there are different themes for each day. So you might not feel you can show up for the entire 2 weeks of the COP, but perhaps whether you decide that health is your area, or maybe women and gender equality is what you want to hang your hat on, because it might not be the speciality of your particular company, but it might just be the ethos within the people who work for your company. Of course, there's plastics, there's water, there's refugees, were mentioned already by Fabiano. Urban development, what do our cities look like? Energy, finance, of course, they're major topics too, as I spoke about before, nature. But again, I urge you absolutely, and again, Fabiano spoke about this too, the way we communicate amongst our fellow professionals within our organizations, that will be one type of language they will expect to hear from certain people. But if you want the message to be heard more broadly, you have to distill it. I mean, we're talking and laughing here about English and Portuguese, but it's the language that the general public are able to understand. COPs are notorious for speaking in 3 languages: politics, science, and big business. And if you don't understand the acronyms and you're not au fait with all of the different carbon sequestration and all of these other terminologies, how are people supposed to understand what we're rattling on about? It's not fair on them. This is a human problem. And if we are not looking after people on the ground in their own day-to-day lives, we're never going to get them to care about the environment. I was acutely aware when I was in Belém, for all of its beauty and its history and its culture, that obviously it is a city which is struggling as well. There's immense poverty there too. They have challenges with their own infrastructure within the city, and many of those I know that the governor is planning on dealing with over the course of this year. But to get the country behind you, to get all of the people behind you as well, we need to showcase them. Everyone in the environmental space needs to showcase that we care about them first and foremost,
before we go around implementing what might be seen as more expensive, more difficult choices that need to be made. But that doesn't mean that they shouldn't be done. But we need to bring the general public along with us on this as well. That, for me, is one of the main reasons why, if you think about the environmental movement, it's been operating for decades already. We are sitting on the shoulders of giants, and some wonderful, brilliant voices have been out there championing the changes that we need to see. But it is not succeeding. So we have to look at why that might not be working. And you all, as individuals and as representatives of your companies, figure out, okay, maybe we can change this nuance a little bit. What else can you bring into the conversation here? But I would certainly urge that leading with human beings and the ones that you see on your doorstep first and foremost, before we can take these things more widely. Climate touches everything. There is no business, there is no politics on a dead planet. And in fact, the planet is going to be fine. The planet will survive. But this really is about humanity and fighting and creating a better future for all. Thank you. I'm sorry. I'm having a problem here with my audio. Sorry. Muito obrigada, Amber. Eu queria comentar, a gente está recebendo alguns comentários aqui, queria dar voz aqui para o comentário do Eduardo. Em parte, Eduardo, muito obrigada pelo seu comentário, Eduardo Santos. Em parte da imprensa e da opinião pública existe a percepção de que o Brasil pode aproveitar a COP30 para acelerar processos regulatórios relacionados à mensuração do impacto ambiental e estímulo do mercado de carbono. Isso é bastante colocado em comparação com as legislações europeia e americana, que já visa prevenir e combater problemas como greenwashing, que consiste na comunicação parcial exagerada do impacto ambiental. Acho que esse debate pode ser estimulado entre o poder público e as empresas, pensando na vitrine de oportunidades que representa a COP. Perfeito, Eduardo. Acho que a gente, exatamente, todos aqui concordam com isso e acho que sim, esse debate é um debate bastante importante. Tenho também uma pergunta aqui do Bento, e a gente está chegando no final do nosso evento, eu vou precisar encerrar aqui, porque eu sei, inclusive, alguns dos nossos convidados têm horário, né? Mas eu tenho aqui uma última pergunta do Bento Francisco dos Santos Júnior. Obrigada pela sua pergunta, Bento, também. Seria possível discutir a extração de ouro ilegal na Amazônia durante a COP30? Isso ocorre há anos. Esse ouro é legalizado na Europa, contamina os lençóis freáticos e abastece o estado do Pará com mercúrio. Fiquei sabendo isso recentemente num documentário, e ele traz esse ponto. Então, eu queria, com isso, pedir aos nossos convidados para, se quiserem comentar este ou outro ponto, esse ponto trazido pelo Bento, e já, por favor, fazerem seus comentários finais, se despedindo aqui desse evento, e já vou aqui agradecendo a todos pela participação. Chris, você poderia comentar esse ponto e fazer seus comentários finais? Thank you. Very, very quickly. Yes, I think the world, and I apologize now, but the world is going to look to Brazil. It happened in Dubai. It happened in Azerbaijan. It happens all the time that people will look to Brazil to see if Brazil is worthy of hosting a climate COP. There was some discussion that maybe Dubai and Azerbaijan, because they're oil and gas producing nations, that they were not worthy. And I think this is the opportunity for Brazil in Eduardo's comments and also Bento's comments that this is an opportunity for Brazil to stand up, to show the world that it is leading the way in climate change. And the world will be looking at you. And as I said before, I apologize, but the world will look at Brazil with a fine needle to make sure that Brazil is worthy of hosting the COP. Thank you.
Thank you, Chris. Fabiano, você poderia comentar este último ponto, se você quiser, ou qualquer outro ponto que você acha importante para fazer os seus comentários finais? Perfeito, perfeito. Primeiro, super agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que eu aprendi muito com o Chris, aprendi muito com a Amber. Enfim, acho que o relatório trouxe vários insights aqui. E o comentário em particular, tanto esse como o da Luciana, da Lucas aqui, eu acho que eles têm um ponto bastante em comum, né? Obviamente resguardadas as proporções, porque o comentário, por exemplo, que foi colocado pelo Bento é bem específico sobre uma questão bastante histórica e que, assim, infelizmente, queria dizer que este é só um problema do ouro, né? Mas, assim, a gente tem problemas muito semelhantes de diferentes naturezas com outros aspectos da nossa economia, né? E aqui acho que é o ponto central que a gente vai enfrentar, acho que o Cristo trouxe esse ponto agora na fala dele, daqui para frente, quando a gente traz uma COP para o Brasil, que são como a gente lida com as contradições. Como seres humanos, como seres corporativos, como seres governamentais, a gente também vive as nossas contradições, né? A gente tem elementos e etapas de aprendizagens. Tem um executivo no Brasil chamado Fábio Barbosa, que eu tive a oportunidade ímpar de ter trabalhado com ele lá atrás, na época do Banco Real e tudo mais, e ele diz uma coisa que particularmente eu carrego isso comigo hoje, sempre, e eu acho que sintetiza bem aqui boa parte dos comentários. Muito do que a gente faz hoje será julgado com os valores do futuro daqui a 10 anos. Então, aquilo que eventualmente a gente assumiu como uma postura e uma decisão correta, não necessariamente daqui a 10 anos será julgado da mesma forma. E é isso que aponta as nossas contradições. E é por isso que a gente tem que ter sempre um olhar sobre o passado, atuando sobre o presente na construção das melhores perspectivas para o futuro, sabendo que a gente vai ter, sim, que revisitar determinados entendimentos e aprendizagens. E para mim, um desafio de uma COP, assim como de toda a agenda climática e de toda a agenda do desenvolvimento sustentável, olhando em outros aspectos sociais, é basicamente o engajamento. Por quê? Para a gente mobilizar esse processo, fazer as coisas acontecerem, a energia desprendida para a gente levar todo mundo junto, e eu acredito realmente, por isso que eu me coloco como um otimista realista, eu acredito realmente que a gente tem muito mais gente disposta a fazer isso e tentando fazer, só que a energia para isso ela é bastante dispendiosa, ela é bastante desafiadora. Por quê? As eventuais posturas ou forças contrárias ou interesses ainda conflitantes sobre isso, basta ter um, dois, três, ou seja, uma minoria que eventualmente se coloca radicalmente sobre isso, que acaba minguando. Dando um exemplo muito concreto e claro aqui para a gente entender. Para quem aprecia um bom vinho, por exemplo, para você chegar com uma boa taça de vinho, você precisa cultivar a uva, você precisa colher a uva, você precisa maturar essa uva, você precisa ter essa uva engarrafada lá num vinho, ela precisa ser servida para ti ou você servi-la, né? Só que se alguém, no momento que você vai beber, pega essa tua taça de vinho e entorna ela na sua frente para baixo, toda essa energia que foi canalizada para você ter acesso a esse bom vinho se dissipou, se perdeu e o resultado efetivo não aconteceu. Então, é isso que a gente vê muitas vezes nesses processos de engajamento, por isso que eu falei. O nosso desafio é dar 2 passos para frente e seguindo dando um passo a mais para frente, e não dar 2 passos para frente e um para trás, porque a gente vai sim continuar enfrentando uma série de forças que vai fazer com que a gente dê 2 passos para frente, um para trás, e a jornada vai ficando mais lenta do que a gente sabe que ela precisa ser, né? Ou seja, ela precisa ser muito mais acelerada do que isso. E com isso eu me despeço, porque falo bastante, Marta. Obrigado. Eu agradeço muito, Fabiano. Amber, por favor, suas considerações finais. Thank you. And Fabiano, I couldn't agree with you more. And to your point, exactly, I would urge, in order to avoid taking those 2 steps forward and a step back, is to be as inclusive as possible when it comes to the voices that you bring to the table. And I'm talking about within your companies, within your boardrooms, your different teams that you have, but also the conversations you have around COP. We all know how uncomfortable many people are even having women at the table. So first of all, I urge you to get over that one and bring the girls in, because there are plenty of fabulous women out there. But what about young people? They may not be as intellectually advanced, perhaps,
some who've had a career of 40 years in law or whatever else. But it doesn't mean that they don't have a valid opinion. It's the same with indigenous people and farming communities and people from small island developing states, the LGBTQ community. It doesn't matter if those people make you uncomfortable. Please give them a seat at the table. Listen to them. Listening does no harm at all. And it means that when you go on to make decisions for your company, when you are urging and supporting your government on in some of the work that they're doing, that you have a more rounded perspective, and one that will stop 2 steps forward and 1 step back from happening, most especially when it comes to young people. And the intergenerational conversation is at the heart of everything we do at the Extreme Hangout. We always make sure there is a young person as part of every conversation that we host. They are going to be the generation who are going to succeed the leadership roles in the next 5, 10, 15 years within our governments and major corporations. If they don't believe in the work that we do today and tomorrow, they're going to undo all of it and go off on a different tangent. So let's make sure that this work doesn't need to be constantly scrapped and started again. Let's make sure we have their buy-in from today. That's incredibly important, and we're not wasting that time, that resource, that glass of wine, Fabiana. I look forward to having a glass of wine with you in Brazil. We also, let's not forget that debate is so healthy. People have become so terrified of debate. My God, in Europe, well, in the UK, you're either a Brexiteer or a Remainer, and you cannot have a discussion with the opposing side. In the US, you're a Republican or you're a Democrat. Heaven forbid. Eu acho que a gente perdeu a Amber. Okay. I'm sorry. I'm so sorry. It was a nice speech. Eu queria agradecer muito, realmente. Eu queria complementar um ponto com a Luciana, que é o fato que você vai encontrar, inclusive, no relatório, como é que algumas empresas estão Desculpa, reproduzindo. a Amber voltou, tá só para te avisar. Yeah, so sorry. No, And there I was in full swing, and anyway, my battery ran out. I'm terrible. Forgive me. I'm hopeless at technology. But I think my point, I'm sure, was probably enough. And just my thanks again, Adriana, Marta, and all of the team for including me in your conversation today. And Fabiano and great. Chris, wonderful to be part of this chat with you. Oh, and actually, if there was one last thing that I did want to say, though, and it was to go back to the gentleman's question before with regards to gold mining. And if you'll just give me 2 seconds on that one. None of us are perfect. None of our countries are perfect. We're all very far from it. It is brilliant to bring that level of honest conversation to the table and talk about the things that we're not doing right. Yes, in Azerbaijan, it's an oil and gas state and famous for it. In Brazil, you've got logging, the mining. I'm sure there are plenty of other issues that you guys will know much better than me, and it is not for me to point them out to you. Except the one thing that does terrify me slightly with my marine, particularly conservation background, is I know that there are plans to dredge part of the river in order for cruise ships to come in order to have enough bedrooms for people to sleep at COP30. That fills me completely with horror, also bringing in cruise ships, which I'm also not a huge fan of. But we're all imperfect. The thing is to have honest conversations about it and to make sure that one is working with the best dredging company, with the best marine and river and coastal experts to make sure the least possible damage becomes the impact, and instead, how can they go some way, perhaps, to doing something else to preserve nature and create a healthier river system in some other way to offset it. It's not perfect. None of us are perfect, but that still doesn't mean that we can't
And we have to keep moving and getting along and facilitating the world as it is today. So I just wanted to make sure I addressed that too. Thank you so much. Thank you. Muito obrigada a todos os panelistas. Obrigada a todas as pessoas que ficaram até esse momento participando. Eu ia fazer um ponto com a Luciana em relação a como multiplicar a mensagem. Existe uma série de eventos internos, campanhas internas. Você pode sortear, por exemplo, fazer campanha, sortear uma ida à COP e envolver todo mundo nesse debate. Acho que as empresas têm feito isso em COPs anteriores e, com certeza, esse ano as empresas vão fazer bastante isso para envolver os demais funcionários no debate da COP. Tem participações que você pode fazer online, você pode fazer eventos online para participar e para ouvir eventos online na COP. Então, tem uma série de formas que podem ser usadas, e eu acho que a gente aqui queria contribuir muito com esse debate, como é que as empresas podem participar, porque eu concordo com o Fabiano, que eu acho que muitas empresas não sabem como participar, e a gente quis trazer pessoas que estiveram na COP para dizer de uma forma mais concreta como que essa participação pode acontecer. A gente colocou aqui no chat os dados de contato da Amber, que ela compartilhou aqui conosco, e também a forma de acessar o relatório completo dessa pesquisa. Eu agradeço mais uma vez a todos os panelistas, a todos os participantes e aos nossos apoiadores, Abrapes e Capitalismo Consciente. Gente, um bom dia para todos, muito obrigada, e foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Bom dia, obrigada.